os slides. Não sei se eu peço para vocês abrirem, vocês sabem depois, mas se você quiser, você abre aí Gênesis capítulo 12, verso 3. Gênesis capítulo 12, verso 3. A riqueza desse versículo ela é enorme, né? Isso. Gênesis 12, 3. Nós vamos começar daqui. Esse ano é um ano muito especial, são 40 anos do Sim Israel. Esse versículo não é só o versículo tema desse ano, mas também é talvez o versículo tema de todos os Sim Israel. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá para começar muita mensagem, muita coisa por aqui. Põe os slides já. E nós vamos refletir em cima desse versículo, né? E aí nós temos que pensar o seguinte: que quando Deus ele fala isso para Abraão, abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. De alguma maneira, ele já estava prevendo que haveriam pessoas que seriam abençoadoras de Abraão e de sua descendência, e infelizmente nós teríamos pessoas que seriam amaldiçoadoras de Israel e a sua descendência. Então nós pensamos que esse assunto, quando a gente fala de Israel, quando a gente fala dos judeus, nós temos que pensar que nós estamos falando de um assunto que ele vai sempre dividir opiniões, que ele vai dividir corações, e que nós que estamos aqui, que essa igreja que tem feito esse trabalho maravilhoso, que tem apoiado de modo maravilhoso em Israel, ela de alguma maneira fez uma escolha, né? Uma escolha. Eu quero ser abençoador de Israel. Eu creio que nós seremos de alguma maneira abençoados por sermos abençoadores. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Então essa convicção vem do seu coração. Mas você também tem que ter consciência de que você vai encontrar pessoas, situações, circunstâncias contrárias, e que isso é uma tomada de posição de acordo com Deus. Então nós temos que, eu quero só essa tarde aqui a gente pensar um pouquinho nessa questão de Israel dividindo opiniões e dividindo corações, porque foi assim por toda a existência de Israel. Desde Abraão, ele vai encontrar inimigos, ele vai encontrar amigos, ele vai encontrar abençoadores, vai encontrar detratores. Nós queremos ficar do lado daqueles que abençoam Israel. Amém? Porque aqueles que abençoam Israel são aqueles que estão ao lado do Deus de Israel. Essa é a verdade. Quem está ao lado de Israel está ao lado do Deus de Israel. Aqui o versículo para a gente guardar. Mas aí uma pergunta, e eu ponho aqui, ela é bem pertinente, de nós pensarmos o seguinte: se o holocausto fosse hoje, você teria coragem de ficar ao lado dos judeus? É muito fácil, né, nós estarmos aqui numa igreja bonita, orando por eles, falando bem deles, abençoando a vida deles, mas se as pessoas estivessem perseguindo os judeus, se as pessoas estivessem amaldiçoando os judeus, se as pessoas estivessem aí condenando ao campo de extermínio qualquer pessoa que apoiasse os judeus, nós apoiaríamos. Até onde vai esse nosso compromisso? Olha, glória a Deus que isso não aconteça, tá? Não é o desejo que isso aconteça. Mas nós pensamos que ao longo da história as pessoas tiveram que realmente tomar posição. E tomar posição muitas vezes era algo que exigia coragem, exigia uma escolha, né? Exigia uma escolha. Há uns 15, 20 dias atrás, a gente tem os debates lá no programa Vejam Só, e o debate era justamente se era correto o Brasil mudar a embaixada dele lá para Jerusalém, né? Se é correto isso. E aí você tem uma pessoa que faz o contraponto, mas uma das coisas que eu falei
primeiro, qual é a nação que não tem o direito de escolher o lugar onde vai ficar a sua capital? Não faz sentido isso. Aqui é meu país, eu não posso escolher onde eu vou colocar a capital. E a escolha do Brasil podia ser algo que fosse sensível, né? Uma coisa, uma escolha difícil de fazer, mas isso exige coragem para estar do lado daquilo que é certo. Então nós pensamos qual seria a nossa escolha. Nós vamos ainda falar disso, dessa questão do holocausto, mas nós vamos lá. Em toda a sua história, Israel sempre dividiu opiniões e atitudes. Nada mudou ao longo do século. Então sempre foi assim. Deus agindo sobre Israel, e aí você vai ter aqueles que apoiam Israel, tem aqueles que são contra Israel, aqueles que querem destruí-los e aqueles que querem reconstruí-lo, abençoá-lo, aqueles que de alguma maneira querem ser instrumento de Deus para fazer isso. E a história vai correr, tanto a história bíblica como a história pós-bíblica vai correr nesse sentido. Os exemplos que nós temos aqui não esgotam, né? Não vou esgotar de modo nenhum esse assunto. Vou pular aqui que a lista é grande, mas vamos lá. Pensa na saída do Egito. Então você tinha lá o faraó, ele de fato, ele estava lá contra, queria que o povo de Israel continuasse escravo, continuasse servindo, continuasse ali fazendo a vontade dele. Mas chega um momento que o próprio povo do Egito começa a perceber que há um Deus poderoso ao lado do povo de Israel. E esse povo eles mesmos a ficar com medo. O Moisés faz o primeiro milagre, os magos vão lá e replicam. Moisés faz o segundo milagre, os magos vão lá e replicam. Moisés faz o terceiro milagre, eles vão lá e não conseguem replicar. E eles falam assim: isso aí é o reino de Deus, né? Isso aí a gente não consegue. Mas a partir dali muita gente começa a ficar ao lado dos judeus. E quando os judeus estão saindo do Egito, eles não saíram pobres, não. Eles saíram com muito dinheiro. Por quê? Porque os vizinhos deles, no temor que Deus tinha colocado no coração deles, eles vão lá e eles fazem doações para o povo de Israel. E você tem inclusive um grupo de pessoas que decide seguir o povo de Israel para a terra prometida. O Egito também saiu do Egito e foram para a terra prometida. Então você vai ter ali pessoas que estão com o coração deles entendendo, compreendendo o Deus de Israel e o Deus que está agindo sobre Israel, e aqueles que estão querendo se opor a esse mover de Deus. Nós temos que ter essa percepção, porque ela vai percorrer a Bíblia toda. Nós temos na questão da entrada do povo lá em Canaã. Quando chega em Jericó, e o povo de Jericó fecha as portas, e vários grupos de Israel, vários povos de Israel, vários canaanitas se armam, né, contra Israel. Mas quando você vai ler o discurso de Raabe, ela fala assim: olha, o povo aqui da terra está temendo, porque eles estão sabendo o que Deus fez na retirada lá do Egito. Eles sabem que Deus abriu o mar e eles estão com medo. Então eu quero ajudar vocês. Raabe ajuda o povo de Israel. Raabe se torna uma abençoadora do povo de Israel. E aqui nós temos que pensar, porque lá no final que eu quero ver com vocês, a gente fala em abençoar. Essa palavra hoje ela já ganhou muitas conotações, muitos sentidos diferentes. Então não é só eu olhar, são ações abençoadoras. E a Raabe, ela vai ter essa ação abençoadora de esconder os espias, porque vai ser através desses espias que a terra vai poder ser conquistada. Ela fica ao lado dos espias, porque ela enxergou que há um Deus agindo sobre Israel, e ela entende que ela será abençoada, abençoa Israel. Olha, nós sabemos que Raabe era uma prostituta, Raabe era uma canaanita. E sabe o que vai acontecer com a Raabe? A Raabe, toda a casa dela vai ser salva. Mas não é só isso não, a Raabe também vai casar com um israelita. E esse casamento que ela tem vai fazer com que ela entre para a genealogia do Messias. Se você ler Mateus capítulo 1, lá vão aparecer 5 mulheres. Uma dessas mulheres é Raabe, uma prostituta gentílica que entrou para a genealogia do Messias. Sabe, Deus sabe o que ele faz. E por que isso vai acontecer com a vida dela? Por que uma mulher prostituta gentia vai ser honrada a ponto do nome dela estar presente ali na genealogia de Jesus no Novo Testamento? Porque ela realmente foi uma abençoadora de Israel. E pode ter certeza que
grandes líderes de Canaã, grandes nomes de Canaã, pessoas importantes, eles simplesmente desapareceram na história, porque não compreenderam a palavra: abençoarei os que eu abençoarem, amaldiçoarei os que eu amaldiçoarem. Os Edomitas, tem que falar dos Edomitas, porque os Edomitas têm um capítulo significativo na história. Existe uma profecia, a profecia de Obadias, ela foi feita para eles, né? Para os Edomitas. Os Edomitas eram descendentes de Edom, irmão de Esaú. Nós conhecemos muito bem a história. Nós sabemos que o Jacó roubou a bênção do Esaú. Só que o Esaú, a gente fala assim que roubou a bênção, mas o Esaú, a gente já percebe nele assim desprezo, né? Quando ele vai lá, quando ele troca a primogenitura pelo Cleitinho, ele fala: para que me segue isso aí? Depois ele quis se recuperar chorando, mas ele já tinha desprezado as coisas de Deus. Só que acabam surgindo dois povos ali, um que vai ser o povo da aliança, proveniente ali de Jacó, e o outro que vai ser o povo edomita. E aí vamos ser sinceros: Edomitas, por mais que o Esaú tenha se reconciliado, os profetas eles vão repreender os Edomitas dizendo assim: vocês guardaram um rancor perpétuo contra o seu irmão. A verdade é que a descendência de Esaú, os Edomitas, de alguma maneira eles guardaram um sentimento ruim contra o povo de Israel. E esse rancor, essa mágoa, essa raiva, ela vai se refletir em 586, quando ocorre a queda de Jerusalém. Porque quando vem os babilônios e eles destroem Jerusalém, e o povo começa a fugir de Jerusalém, o que os edomitas fazem? Está escrito lá na profecia de Obadias. Ele fala: você não deveria ter olhado com alegria no dia da calamidade do teu irmão. Você não devia ter capturado aqueles que fugiam. Você não devia ter matado a espada aqueles que fugiam. E por causa disso, Deus falou assim: ainda que o teu ninho esteja entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. E aí o que vai acontecer? Deus fala que exterminaria a descendência de Edom para sempre. Os últimos edomitas que existiram na história foram os Herodes. A partir dali, nenhum edomita tem mais na história, desapareceu. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, se eles falaram a palavra de maldição, é outra história. Mas toda a atitude dos edomitas foi contra o povo de Israel, e eles viram as consequências disso. Nós temos quando o povo de Israel volta do exílio, quando eles voltam para reconstruir Jerusalém, ou quando com Zorobabel, ou quando eles voltam com Neemias para reconstruir os muros da cidade, as portas da cidade. Nessas ocasiões você vai ter vizinhos ali se opondo a eles. Você vai ter aqueles que vão apoiá-los, aqueles que vão ajudá-los, aqueles que vão ser instrumentos para isso. Você tem Ciro, rei da Pérsia. Deus falou: é meu ungido, eu estou usando Ciro para levar o meu povo de volta e para reconstruir Jerusalém. Depois vai usar o Artaxerxes para mandar o Neemias lá reconstruir os muros da cidade. Mas no meio de tudo isso você vai ter opositores. Você tem lá o famoso Tobias e Sanbalate que vão se opor continuamente ali à construção. Então você vai ter pessoas que de alguma maneira estão trabalhando para amaldiçoar os judeus. E aí nós temos que pensar, não tem como nós não pensarmos no período nazista. Como a gente sabe, aquele não foi o único momento em que o ódio aos judeus se manifesta. Ao longo da história, o ódio aos judeus sempre se manifestou, o antissemitismo sempre esteve presente. E aí, olha, tem algumas coisas que nós temos que olhar. E esse antissemitismo, esse ódio ao judeu, ele jamais vai ter uma explicação natural. Por mais que os historiadores tenham trabalhado para trazer explicação, não tem uma explicação. Por exemplo, vou falar assim: muitas vezes os judeus foram perseguidos por razões políticas. Vamos pensar assim: muitas vezes os judeus, ao longo da história, eles foram conselheiros de reis, de políticos poderosos. Então é claro que em uma mudança política era normal a pessoa ter raiva daqueles que o apoiaram. Aí tinha raiva com os judeus por causa disso. Ou então algumas vezes essa raiva eles alegavam a questão social. Por quê? Porque o judeu, ele não casava com quem não era judeu, ele não se misturava com quem era judeu, então ele era olhado como alguém estranho, não se mistura conosco, vive só ali a sua própria cultura, mesmo que ele esteja num país estrangeiro.
Então o sentimento que eles tinham era eles não gostam da gente, também não gostamos deles. Então você podia alegar razões sociais. Razões econômicas. Muitas vezes os judeus, eles acumulavam dinheiro. Por que eles acumulavam dinheiro? Porque eles sabiam que em um momento de perseguição, como muitas vezes aconteceu, era com dinheiro que ele ia ser salvo. Então, às vezes, por razões econômicas, por eles se enriquecerem, por eles se tornarem prósperos, havia manifestações contra eles que os matavam e tomavam o dinheiro deles. Eles tinham razões econômicas. Está vendo que razões vão ser achadas de tudo quanto é gente. Razões religiosas. O judeu, ele não queria se converter, não queria se batizar. Quantas vezes os judeus eles preferiam se matar do que se converter, se tornar católicos na época? Muitas vezes fizeram isso. Então você tinha razões religiosas para isso. Você tinha razões supersticiosas. O que era razão supersticiosa? Era comum, até hoje, você vai encontrar inclusive entre muçulmanos espalhando isso, que os judeus na época da Páscoa matavam crianças cristãs, ou cristãos mesmo, para pegar esse sangue e misturar com o pão do Pésach, o pão da Páscoa. Então, quando acontecia em muitas comunidades assim, sumia uma pessoa, sumia uma criança, foram os judeus. Aí eles iam lá e matavam o judeu todo, né? Matavam um monte de judeus, maior aquela comunidade, eles pegaram o sangue deles para colocar no pão deles. Daqui a pouco matou aquela comunidade, chegava a pessoa, rapaz, dizendo, eu fui visitar minha avó, não sei onde, e a pessoa voltava, a pessoa nem sequer tinha morrido. Então era pura superstição, mas ele morria por causa disso. Quando a gente chega no século XX, e aí você pensa assim, século XX, uma época esclarecida, século XX, uma época civilizada. A Alemanha, você vai pensar, uma das nações mais cultas da Terra, uma das nações mais cultas da Terra. Jamais você vai ter algo desse calibre lá. E por incrível que pareça, quando vai acontecer o pior, quando vai ter o antissemitismo de uma maneira extrema, de uma maneira extrema. E aí você tem agora uma outra justificativa que não é política, que não é econômica, que não é social, que não é religiosa, é racial. É porque eles são uma raça ruim que estão prejudicando a humanidade. Nós temos que acabar com essa raça para poder estar bem. Então nós podemos falar disso porque é algo muito recente na história da humanidade e é uma manifestação de ódio incompreensível, incalculável, que a gente não tem palavras para descrever como isso vai acontecer. E eu quis fazer uma nota triste ali, porque às vezes você pode pensar que isso era algo simplesmente dos alemães, mas não era. Esse ódio dos judeus continuava ali a tal ponto que quando acaba a Segunda Guerra, quando os nazistas são destruídos, os nazistas são expulsos da Polônia, você vai ter polonês que vai continuar caçando judeu e matando judeu. Então a gente vê assim que não há uma explicação natural para isso. Então eu quero que você pense e que você tenha na consciência que para muitas das pessoas que viveram nesse período, ser um abençoador de Israel, ser uma pessoa que ama Israel, ser uma pessoa que reconhece o plano e o projeto de Deus para Israel, é uma coisa, há um preço a pagar por isso, há uma situação, um risco a você sofrer porque você é a favor de Israel. É isso que você vai ter nesse período. Mas nesse período também nós vamos ter muitas pessoas que foram abençoadores de Israel, que entraram na história. Os judeus têm um nome, né? Os judeus têm um nome para eles, são os justos entre as nações. A princípio essa palavra, essa expressão, os judeus usavam para gentios que se aproximaram do povo de Israel, ou que se converteram a Israel, eram os justos entre as nações. Hoje eles usam, e eles dão inclusive prêmios para pessoas que durante o período nazista, que durante a história nazista, mostraram esse amor e esse apoio a Israel, mesmo sendo gentios. A lista é grande, você tem pessoas em diversos países, algumas dessas pessoas se tornaram muito famosas, né? Algumas dessas pessoas, a história delas virou filme, né? Virou livro. Então elas são muito preciosas, muito valiosas. Oscar Schindler, todo mundo conheceu um pouco disso pela lista de Schindler, né? Um filme maravilhoso, um filme fabuloso. Então o que ele faz
da maneira como ele faz, vai realmente marcar a história dos judeus, mas ele não foi o único. Aliás, eu vou dizer, história, ninguém faz nada sozinho. Por trás dessas pessoas houve muitos outros auxiliando, muitas outras pessoas que talvez a gente nunca vá saber a história delas, só Deus aqui vai saber. Mas nós temos ali o Oscar Schindler, a Helena Sender, que também tem salvou crianças, ela também tem um filme, não lembro o nome do filme agora. Fiquei vendo esse outro aqui, Raul Wallenberg, também está entre os justos. A Corrie ten Boom, quem ainda não leu O Refúgio Secreto, ou não viu o filme, leia o livro, de preferência leia o livro, que é sempre melhor que o filme. A história dela é maravilhosa. É uma família de cristãos holandeses que criaram um quarto secreto na casa deles. Era muito legal porque era um guarda-roupa comum, mas você na parte de baixo da entrada, você saía numa porta, era onde elas escondiam ali os judeus, e eles eram cristãos. Eles foram parar em campos de concentração por causa desse amor que eles tiveram pelos judeus. Morreram, a família inteira morreu no campo de concentração. Quem vai sobreviver é uma das filhas, que é a Corrie, e ela vai escrever o livro, vai contar a história. E quando eu olho assim, uma coisa, a gente fica pensando no amor cristão. Ele é algo tão, esse amor que Deus coloca no nosso coração, é algo tão sobrenatural, que a Corrie, ela perde a família dela no campo de concentração, ela vai para o campo de concentração. Quando acaba a guerra, sabe o que ela cria, junto com outros cristãos? Um serviço para ajudar os nazistas, porque o nazismo era uma coisa tão diabólica e tão odiosa, que muitos soldados nazistas, eles fizeram tanta maldade, que quando eles acordam daquele transe, porque aquilo era um transe, era como minha esposa gosta de dizer, um endemoniamento coletivo. Quando eles acordam daquele endemoniamento, eles estão quebrados, e aí ela vai trabalhar para ajudar esses ex-soldados nazistas a recuperar a vida dele. Então vê o que o amor cristão ele é capaz de fazer. Então a história dela é uma história muito tocante. E você tem aí Nicholas Winton, Andrew Sands, Aracy Guimarães Rosa, foi esposa do famoso escritor Guimarães Rosa. Ela também recebeu o prêmio dos Justos entre as Nações, porque ela também ajudou os judeus nessa ocasião. Então eu queria que você pensasse assim: será que nós somos justos entre as nações? Até que ponto esse nosso desejo de abençoar, esse nosso desejo de servir Israel, defender Israel, ele está no nosso coração? E nós sabemos que o centro da nossa vida é Cristo. O que nós fazemos por Ele, nós fazemos por amor a Cristo. Mas o quanto esse desejo realmente está no nosso coração, na nossa vida? Nosso desejo, eu gosto assim quando Paulo fala ali em Romanos capítulo 10, ele fala assim: o bom desejo do nosso coração e a nossa oração por Israel é para que eles sejam salvos. Então, antes de qualquer oração, há um desejo bom no nosso coração. Então tem que haver esse desejo de que eles verdadeiramente possam ser salvos. E é essa demonstração de amor, esse trabalho do Ezra, é uma maneira de você quebrar essa barreira de ódio a eles que foi criado aí ao longo dos séculos e que pode ser quebrado só através do amor. Então esses justos entre as nações, eles foram essas pessoas que foram abençoadores de Israel. Agora aqui tem um fato curioso sobre o renascimento de Israel. O renascimento de Israel ele começa de uma maneira mais prática, já no final do século XIX, quando Theodor Herzl faz o primeiro congresso sionista para organizar um retorno para Israel, dos judeus para a sua terra, e o renascimento da nação. Só que o Herzl morre em 1904, mas ele deixa criada a agência judaica. A agência judaica vai ser esse organismo que vai trabalhar pelo renascimento de Israel. E uma das pessoas que trabalhou muito nessa agência foi um judeu chamado Chaim Weizmann. E ele foi o primeiro presidente de Israel. E o Chaim Weizmann, ele começa a conversar com os britânicos, com os ingleses, para haver a recriação do Estado de Israel. E, por incrível que pareça, uma das maiores oposições que havia para o Estado renascer era entre os próprios judeus.
os próprios judeus, você tinha lideranças judaicas fortes, que eles eram contra o renascimento de Israel. Alguns tinham medo, falaram assim, não fala nisso não, se o pessoal já não gosta da gente, se a gente falar que quer fazer um país, aí vamos ficar com mais raiva, ainda é melhor nem começar isso aí. Os rabinos muitas vezes falam, não, só quem vai criar o Estado judaico vai ser o Messias, vocês não podem fazer isso não. Então dentro do próprio povo judeu, você vai ter judeus que não acreditam que eles devem voltar para a terra, judeus que não querem porque eles estão muito bem, e judeus que vão ser contra, porque eles acham que isso aí que é algo ruim, que não vai ter nada de bom nisso. Então você acaba tendo uma oposição dentro do próprio povo judeu. Num dos debates lá do Vejam Só, foi assim muito bom, o professor Carlos Calda, e ele fala isso para mim, mas tem muito judeu que é contra o Estado de Israel. Aí eu falei assim para ele, desde quando Deus precisa de unanimidade para fazer aquilo que ele disse que vai fazer, né? Deus não espera que todo mundo concorde. Aliás, isso aqui é uma coisa para a gente aprender, se há algo que Deus quer que você faça, jamais espere a unanimidade para fazer. A unanimidade que nós precisamos é a unanimidade de Deus. Não tem aquele, eu e Deus somos maioria, né? Então nós temos a unanimidade de Deus. Então assim, Deus queria. Agora, a grande surpresa para o Chaim Weizmann é que quem era mais empolgado com a ideia dos judeus voltarem para a sua terra e ser uma nação outra vez, era a liderança política da Inglaterra. Por quê? Porque muitos dos líderes políticos da Inglaterra, eles eram descendentes espirituais dos puritanos, e os puritanos foram os primeiros que na história, lendo a Bíblia, começam a falar que Deus vai levar os judeus de volta para a terra e eles vão ser uma nação outra vez. E aí, como essa liderança britânica, ele falou, eu não entendia, ele tem uma autobiografia dele, né, do sonho à realidade, e ele fala assim, eu não entendia por que aqueles homens cristãos, líderes de uma das nações mais poderosas, eles tinham tanta empolgação, mais do que o meu próprio povo, para voltar lá para a terra. E eu vou dizer, e eles foram os grandes abençoadores de Israel. Então, o mundo sempre vai ficar dividido entre esses que vão abençoar e esses que infelizmente às vezes vão se opor ou vão amaldiçoar. E aí eu quero chegar nos dias atuais, nós pensarmos um pouquinho na situação que nós vivemos, porque nós estamos abençoando Israel, e às vezes parece que é uma ofensa o que você está fazendo, né? O que você está fazendo para alguns grupos vai ser uma ofensa, e aí você tem uma oposição ferrenha do mundo islâmico, né? O mundo islâmico tem uma raiva de qualquer pessoa que apoie Israel. O mundo islâmico tem esse ódio, a gente pode justificar ou não justificar, falar ou não falar, existe muita discussão em cima disso, mas você tem que ter consciência de que existe uma boa parte das nações da terra, existe toda uma religião, existe toda uma cultura que ela é anti-Israel, que ela é aparentemente contra Israel, vou falar assim, até que Jesus entre no seu coração. Porque quando o muçulmano se converte de coração, ele sabe, ele aprende, uma das coisas que ele aprende na palavra é que o Deus dele ama Israel. O Peter já esteve aqui muitas vezes, e na igreja do Peter tem muito muçulmano se convertendo. E aí ele conta que um dia foi não lembro se era embaixador de Israel, que foi na igreja dele, e cheio de muçulmano convertido lá. E quando o embaixador está entrando, vem um dos muçulmanos convertidos, não lembro se era do Afeganistão, alguns estão desses daí, né? Paquistão, não sei onde estão. E aí quando ele está entrando assim, aquele muçulmano convertido, né, fala assim para ele, eu era muçulmano, né, lá do Afeganistão. E aí o embaixador fica com medo, assim, meio com medo, né? E ele fala assim, mas eu amo Israel. Aí deu aquele ali, né? Eu amo Israel. Então foi assim, a gente vê essa transformação quando a pessoa entende a Bíblia, que é o plano de Deus e acabou, esse é o plano de Deus. Então nós temos essa realidade do islamismo, que ele odeia Israel. E nós temos a esquerda, toda a política de esquerda, vou até dizer assim, toda a política de esquerda, ela é anti-Israel, mas isso também, vou falar assim, isso também é sobrenatural. Vou dizer por que é sobrenatural.
Porque boa parte dos fundadores aqui, a gente precisa saber, boa parte daqueles primeiros imigrantes para Israel, eles eram socialistas. Os kibbutz tinham uma visão socialista. Muito da política de Israel está mais para a esquerda às vezes do que para a própria direita. Mas quando você olha para o mundo, você percebe uma certa aliança da esquerda com o islamismo contra Israel e contra o cristianismo bíblico também. Vamos só pensar aqui na Venezuela, na época que o Chávez estava lá, foi ele que vai receber o Mahmoud Ahmadinejad, na época uma das grandes ameaças, dos grandes inimigos ameaçando Israel, e ele vai receber lá. Vamos pensar que o governo do Brasil durante muito tempo, ele vai apoiar palestinos, inclusive mandar doações altas para lá, e vai sempre ter uma política anti-Israel, inclusive conflitos, quando vem embaixador para Israel, sempre teve conflitos. Então você tem queira ou não queira, você vai ter essa aliança aí, que é uma aliança que se opõe a Israel. E glória a Deus que nós temos, talvez, vou falar assim, no mundo, eu posso falar no mundo, talvez o grupo que mais apoia os judeus, e eles agora estão abrindo os olhos, é o povo evangélico. O cristianismo evangélico, você tem outros também, que são os que amam Israel. Há uns anos atrás, eu fui procurado por um jornalista que ele é assessor de imprensa da Federação Israelita do Rio de Janeiro. E ele leu meu livro, ele é um judeu mesmo, não é um judeu convertido. E ele me procurou e ele disse o seguinte, que ele estava procurando fazer aliança com pessoas, grupos que pudessem ajudar. Ele falou que procurou a juventude socialista, procurou apoio ali, ele encontrou, ele falou assim, o único grupo que eu vi realmente um amor real e sincero por Israel foram os cristãos evangélicos. Nós criamos um trabalho que é Unidos por Israel, se você quiser entrar lá, unidosporisrael.com.br, e esse trabalho tem justamente a finalidade de criar essa aproximação entre judeus e cristãos evangélicos. Sempre liga consultando alguma coisa, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que os cristãos evangélicos pensam, o que não pensam. Mas a gente começa a perceber que eles enxergaram esse sentimento que nós temos. Então nós entendemos que, glória a Deus, que nós temos oportunidade, nós temos o privilégio de estar ao lado daqueles a quem Deus ama, né? Ao lado dos que abençoam Israel, e não estamos ao lado dos que amaldiçoam, mas nós temos que ter consciência que nós vamos muitas vezes ser olhados com um olhar de reprovação, que nós corremos o risco amanhã de, por algum motivo, ser reprovados por causa desse nosso amor por Israel, mas ainda assim vale a pena fazer parte dos abençoadores de Israel, vale a pena fazer parte desse grupo. Quem faz parte desse grupo vai dar glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Então vamos lá, vamos só continuar um pouco aqui. Eu achei importante colocar isso, a questão teológica, porque boa parte da indiferença que boa parte da igreja tem, né? Há uma indiferença por boa parte da igreja, ou então há mesmo um antissemitismo, uma raiva de uma parte da igreja, mesmo da igreja evangélica, contra Israel. Eu falo isso por causa dos inúmeros debates que eu já fui, e digo assim, alguns eram mais brandos, mas alguns eram até bastante agressivos. Então existe uma linha teológica, que é o aliancismo, uma linha teológica, que é o dispensacionalismo, e mesmo que nem sempre tudo você precisa ser dispensacionalista, mas os dispensacionalistas, eles são os primeiros que começam a fazer essa distinção entre igreja e Israel, e que vão influenciar toda uma teologia, digamos assim, que é uma teologia voltada para Israel, uma teologia positiva. São eles que vão começar a quebrar dentro da igreja de uma maneira assim mais ampla, essa visão, né? essa visão de que Deus substituiu Israel pela igreja, que Deus não tem mais nenhum plano para Israel, que eles, por terem rejeitado o Messias, já são rejeitados por Deus. Então o problema começa ali na própria teologia. O Moura falou desse livro que ele trouxe aqui, né, a importância de Israel, e eu fiquei muito feliz quando eu li esse livro. Eu fiquei assim apaixonado pelo livro. Por quê? Porque uma das orações que a gente faz no Sim Israel, uma das coisas que nós oramos no Sim Israel,
é para que os líderes eles consigam enxergar a importância de Israel no plano de Deus, como é que consigam enxergar o que Deus está fazendo e como nós podemos participar desse projeto de Deus, desse plano de Deus. E o livro foi escrito, como ele disse, por alguém que era, digamos assim, doblada da outra ala, daquela ala que diz, não, Deus já não tem mais nada com Israel é bom assim para vocês ver lá, historicamente, mas Deus não tem mais nenhum plano, nós temos mais que pensar nisso. E hoje, Deus foi transformando de tal maneira o coração dele, que esse livro, A Importância de Israel, né, do Gerald McDermott, e ele vai fazer uma defesa maravilhosa sobre tudo que ele antes acreditava. Ele fazia uma defesa agora ao contrário disso. Então nós sabemos, é importante você saber que você tem uma corrente que é pró-Israel, abençoador de Israel, que talvez até às vezes exagere com a questão de Israel, e uma outra ala que ele é completamente contra, que ele é completamente neutro, e que não sei como é que aconteceria aí no nazismo, como que ele iria agir. Como eu já falei aqui, é uma aliança geopolítica entre a esquerda e o islamismo. Deixa eu só agora fazer uma citação aqui interessante, uma experiência que eu tive numa ocasião. Hoje me culpo por não ter uma experiência mais profunda. Estava numa condução, tinha uma senhora do meu lado, e eu lendo um livro escrito por um sobrevivente do Holocausto. E o livro mostrava várias imagens, várias fotos, textos lá sobre os judeus naquele período que eles sofreram, né, pelos nazistas. E ela estava do meu lado assim e falou, eles sofreram bastante. E aí eu falei, sofreram. E aí ela falou assim, eu sei, eu estava lá. E aí você toma até um susto, tem uma pessoa do seu lado e fala assim, eu estava lá. Eu falei assim, como assim a senhora estava lá? Ela falou assim, eu sou alemã, casada com um russo. E eu morava na Alemanha nesse período, eu tinha 18 anos nesse período. E ela conta assim, ela falou assim, nós sabíamos o que estava acontecendo, mas nós não tínhamos força, nós não tínhamos coragem para reagir. Ela falou assim, você estava andando na rua e de repente passava por um soldado alemão e ele gritava, Heil Hitler. Se você não gritasse Heil Hitler de volta, ele parava você e ele ia questionar você por que você não deu a saudação. Então nós vivíamos num clima de pavor, de medo, e embora nós soubéssemos o que estava acontecendo, nós não tínhamos coragem, né, de reagir. Então nós pensávamos que ela estava num sistema, né, no meio de uma situação de tensão, em que o desejo de abençoar Israel, de ajudar os judeus, era aprovado. Então nós pensamos que esse nosso desejo de sermos abençoadores de Israel, ele pode em algum momento ser provado. E será que nós seremos aprovados ou não? Né? Isso aqui é um outro ponto. Hoje você tem algo muito forte chamado negacionismo. O que é o negacionismo? Negacionismo é um ensino, e aí em histórias vão trabalhar muito isso, que nega que houve realmente um holocausto, negar que houve um holocausto, tudo aquilo que está lá. Vou falar assim, é uma coisa tão grotesca, tão terrível, que realmente, se alguém falar daqui a 100 anos, se nós tivermos 100 anos, que aconteceu, não, jamais, o ser humano jamais faz um negócio assim, algo tão terrível. Dizem que quando eles vão lá e entram nos campos de extermínio, que o presidente dos Estados Unidos tinha ordenado que filmasse e fotografasse, porque um dia alguém ia questionar aquilo. E agora nós estamos nesse período em que começa, não pense que é um movimento pequeno, não, é um movimento muito forte. Vou indicar para você um filme chamado Negação. É um filme recente, de uma história recente, de um conflito de um negacionista contra uma professora de história que nega o negacionismo. Então o conflito foi um conflito assim, muito forte, né? Um conflito muito forte disso. Vamos só lembrar de um autor brasileiro, gaúcho, infelizmente, né? Chamado S.E. Casca, que escreveu uma série de livros negando o Holocausto. Um dos livros chamado O Gás Acabou e Agora. Ele republicou o protocolo do Sábado de Sião para fomentar contra os judeus. Ele escreveu um livro
pasme, chamado Holocausto judeu-alemão, em que ele diz que foram os judeus que colocaram os alemães no campo de concentração, por incrível que pareça. Aí você vai pensar assim, não, mas isso aí, nós somos numa escola, o David numa escola pública, os alunos receberam, foi muito maravilhoso, mas eu falei de negacionismo, e aí meu filho está estudando lá, ele falou, olha, tinha uma professora lá, que a hora que você falou, ela baixou a cabeça, porque era negacionista, ela falou, isso não aconteceu. Então nós estamos no meio de pessoas que estão escrevendo, que estão criando argumentos para falar isso. E qual é o grande problema? Os sobreviventes do Holocausto estão acabando, o tempo está passando, já restam poucos sobreviventes daquele período que podem testemunhar como testemunhos oculares daquilo que aconteceu lá. E quanto menos testemunhas oculares existirem vivas, mais fácil vão ser para eles fazerem a negação. E aí nós temos que pensar no nosso papel como abençoadores de Israel. Só para a gente pensar aqui algumas coisas. Primeiro, nós como igreja, nós temos que pensar que nós temos raízes comuns, né? Independente de qualquer coisa, nós judeus temos raízes comuns. E a Bíblia, Paulo ainda fala assim, não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Embora a igreja seja aquela coisa tremenda e maravilhosa que Deus traz à luz ali no Pentecostes, ela não começa do nada, já tem uma raiz ali de 2000 anos de Deus falando com o povo de Israel e trazendo as suas verdades, a sua revelação. Então nós temos raízes comuns, nós temos bases culturais comuns, e aí nós pensarmos que a nossa cultura abençoada e boa, ela foi produzida pela cultura judaico-cristã, que é uma cultura hoje que está sendo colocada em xeque, que hoje há uma contestação da cultura judaico-cristã, que hoje há tentativas de destruir e de acabar com essa cultura judaico-cristã. Então nós pensamos que essa é outra razão para a gente estar acordado e pronto. E aí nós pensamos em grupos que são opositores ferrenhos, e aí olha, pensa assim, o Islã, ele pode odiar Israel, mas depois de Israel ele odeia o cristianismo, né? Você pensar na esquerda, a esquerda também era contra Israel, mas ela vai odiar o cristianismo bíblico também. Se você olhar bem, quem é inimigo de Israel é inimigo da igreja de Cristo. Você vai observar isso, quem é inimigo de Israel é inimigo da igreja de Cristo, porque ele sabe que de alguma forma essas coisas estão ligadas. Então, Hitler atacou judeus, mas sobrou para muito cristão também que se opôs àquilo que ele falava. Por quê? Porque a raiz do nosso pensamento, elas são ali comuns. Então nós temos que estar atentos para isso. Vou pular isso aqui. E para a gente terminar, o que tem sido feito? O que nós podemos fazer? Então, de alguma maneira, isso aqui é algo que tem sido feito em favor do povo de Israel. Mas nós temos sempre que olhar o que nós temos feito, o que nós podemos fazer mais ainda do que nós temos feito. Então sempre é possível fazer mais. É muito bonito assim no final do filme da lista de Schindler, né? que eles vêm honrá-lo, eles vêm agradecer, e ele começa a chorar, porque ele fala assim, eu podia ter vendido esse relógio e ter salvo mais um, eu não precisava desse carro. Eu podia ter vendido esse carro, podia ter salvo mais um, né? Então nós pensamos assim, nós como pessoas que amam Israel, que já tem feito alguma coisa para abençoá-los, mas a gente pensa assim, que mais Deus eu posso fazer que eu não fiz ainda? Eu fiz umas listas aqui, orações, a gente pode orar, isso nunca vai. Isso aqui é algo que todos nós temos esse acesso a Deus, então é maravilhoso. Ensinar, assim, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que Deus me chamou para fazer. Então vou ensinar sobre Israel, vou ensinar sobre o valor de Israel, palestra, seminário, escrevendo também, você vai estar ensinando, né? Cursos, então a gente vai. Produção de livros é o que eu faço, é o que eu estimulo a gente a fazer, é maravilhoso você poder fazer isso. Divulgação de material, então pega o livro, dá de presente para outras pessoas. Tem um pastor, e ele era desses pastores que não gostam de Israel, né? E ele falava assim, quando ele ouvia dois crentes falando de Israel, ele falava que ele levantava e saía, não gostava. E uma moça que
uma moça que foi minha aluna lá no Vale, era membro da igreja dele, comprou meu livro e deu de presente para ele. Como toda pessoa educada, ele viu, obrigado, irmã, Deus abençoe, tal. Quando ela virou as costas, pegou o livro, jogou lá num canto e deixou, né? E ele conta que assim, que ele é um pastor muito abençoado. Então, deixa eu só falar uma coisa, às vezes ele não abençoa Israel, nem quer saber, mas isso não significa que ele não é alguém de Deus, tá? Mas ele conta assim, que toda a igreja que ele foi pastorear, ele foi pastor de várias igrejas no Nordeste, mas Deus sempre dava um sonho para ele, antes dele ir para aquela igreja. E um dia ele teve um sonho que ele ia ser pastor na cidade de Acre, né? Ele acordou com isso, você vai ser pastor na cidade de Acre. E ele ficou assim, como assim cidade de Acre? Não existe cidade de Acre, Acre é um estado. E aí ele foi procurar, né, pesquisar onde ficava, se tinha uma cidade chamada Acre. E ele descobriu que tinha uma cidade chamada Acre, que fica onde? Fica em Israel. E aquilo, aí ele pegou o livro e foi ler o livro. E aí ele foi, ligou para mim, conversou, veio de Israel, levou a gente lá para falar de Israel, se tornou um apaixonado por Israel. Então, assim, a gente tem a chance de divulgar, de falar, não pense que é coisa pequena, não. Você divulgar todo o material, seja vídeo, seja filme. Vou divulgar aqui também para vocês. Quem ainda não assistiu o filme O Zoológico de Varsóvia, assista o filme O Zoológico de Varsóvia, que é um filme lindo demais a respeito disso aí, tá? Tá ali agora, tá ali o Eglon, tá ali, ó. Agora, auxílio para aliar, para ajudar as pessoas a voltar para Israel, uma maneira de você ajudar e você abençoar Israel. O que mais tem? Viagens para Israel. Olha, viagem para Israel, para você que é um cristão, para você que ama Deus, para você que já tem compreendido o plano de Deus, que o plano de Deus na história passa por Israel, não é turismo, é missão, tá? Você vai estar abençoando Israel de várias maneiras, financeiramente, você vai orar lá, você vai estar, porque você vai orar lá, você vai ser bênção, o seu procedimento para com eles, de carinho, de amor, vai quebrar as barreiras deles com o cristianismo. Então não pense que uma viagem para Israel é turismo, não. Você vai estar investindo no propósito de Deus, no plano de Deus. Israel está lá em pé, e muito por causa desses cristãos que amam Israel, estão indo para lá, e estão abençoando Israel de várias maneiras diferentes. Isso também é fazer algo, é também abençoar Israel. A própria demonstração de amor em si. O Eglon, talvez não falou muito aqui, mas ele conta de quantos judeus não foram tocados e reconheceram que Jesus é o Messias só através dessa demonstração de amor. Já pensou por que você está fazendo isso? Qual o seu interesse em fazer isso? E está lá esperando, você vai dar um folhetinho, vai pregar para ele, vai mandar ele se converter, ele não faz isso, mas só aquela expressão de amor, você já quebra paredes que foram construídas ali ao longo do tempo. Combate ao antissemitismo. Professor de história aí, o Joaquim aí, vai lá e eu dei aula de história para Fundamental 2 e o material vinha pronto. Então tinha lá a história da Segunda Guerra Mundial. Pergunta se o material tinha alguma referência à questão do Holocausto. Não tinha alguma referência, tinha uma foto, não tinha uma frase. Iam encher eles de livro, passava filme para eles iam assistir o pianista, vamos ver filme, vamos entender o que aconteceu, porque se não fizer isso, os alunos dessa escola que nós fomos lá, levamos o dele, eles falaram, olha pastor, nós pedimos para o professor falar do assunto e ele não quis, ele simplesmente deu um trabalhinho para um grupinho lá falar e mais nada. Então, ensine sobre isso, sobre o antissemitismo, que é uma maneira de você despertar a atenção das pessoas para os judeus. Testemunho sobre o Messias, porque você vai ter a chance de falar para eles. Talvez em algum momento você não tenha, mas em outros você vai ter chance de dizer para eles que Jesus é o Messias de Israel. Você vai ter a chance de dizer isso para ele: olha, eu sou um seguidor do seu Messias. Nós somos chamados, e Paulo fala, nós somos chamados para criar ciúme nele. Tem uma irmã que tem trabalhado conosco, ela é uma judia convertida, e ela fala que ela se converteu porque ela era judia, e ela ia numa igreja onde o líder da igreja era um muçulmano convertido, e esse muçulmano convertido falava de Deus de Israel, falava do povo judeu, de bênção
todo judeu. Ela disse que ela ficava com ciúme daquilo. Esse homem aí era muçulmano, esse homem aí está falando do meu Deus, conhece mais dele do que eu, conhece mais do meu Deus, tem uma coisa errada nisso aqui. E aquilo levou ela, esse ciúme santo levou ela a conhecer o Messias como Salvador. Amém. Mas nós podemos fazer mais. Aí eu coloquei aqui, defesa teológica. É o que eu faço, defesa teológica, é importante fazer, porque isso está na raiz. Se você, às vezes, mas eu não sei fazer defesa teológica, compra o livro e dá para a pessoa, dá para os pastores que não gostam, né? Olha, lê aqui, é uma semeadura, a maneira de você fazer. Defesa midiática, gente. A mídia, a mídia é assim, né? 100 mísseis contra Israel. Israel abateu 6 mísseis, né? Aí Israel vai jogar o míssil de volta e eles lá colocam uma criança na frente, porque eles fazem muito isso. Pronto, aquilo lá vai sair na mídia uma semana falando, reforçando aquilo lá, não falou nada dos 100 mísseis que tinham sido lançados. Então nós pensamos, hoje todo mundo é jornalista, gente, com Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, hoje todo mundo pode compartilhar um monte de coisa e realmente colocar o que é verdade, o que aconteceu, tá? Defesa política mesmo. Vou falar aqui, vou dar umas receitas para vocês. É um livro muito bom chamado Mitos e Fatos. Mitos e Fatos. É um livro da editora Sefer que vai responder a muitos ataques que você vai ver sobre questões políticas históricas de Israel e que lá são respostas, não precisamos saber responder. Uma das coisas que a gente mais escuta: Israel é tão cruel que eles fizeram um muro lá, um muro de separação, que coisa cruel, que apartheid esse aí, e esse muro de separação prejudicou o povo palestino economicamente em todos os sentidos, e vão falando, e realmente se você só escuta um lado da história, você chega à conclusão que realmente eles fizeram para prejudicar. Agora o que eles não contam é o seguinte: por que esse muro? Porque vinham os terroristas, passavam por ali, e esses terroristas explodiam bomba, matavam muita gente, matou muita gente lá em Israel. Depois que fizeram o muro, acabou aquilo, porque o muro está lá justamente para impedir a entrada deles, para checar a entrada deles, e agora não tem mais. Você está protegendo a nação dele, protegendo o povo deles, tem que olhar os dois lados, mas se você não conhece, você não tem como defender. Mas ali, posicionamento pessoal. Eu me posiciono a favor de Israel, eu amo Israel, eu sou um dos abençoadores de Israel. Tomar essa posição. A Bíblia diz assim: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Hoje tem toda a liberdade para abençoar Israel de todas as formas. E se amanhã não puder, como é que eu vou? Se hoje eu não me manifesto, me posiciono, hoje que eu tenho total liberdade, e amanhã se não tiver, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser minha atitude? E por fim, divulgue livros, divulgue filmes. Isso vai sempre trazer, passe para os jovens, passe para essa nova geração, passe para eles precisam conhecer, eles precisam entender. Às vezes a gente pensa que eu sei e automaticamente todo mundo já sabe, mas não, eu preciso compartilhar daquilo que eu tenho aprendido também do Senhor nesse sentido. Amém. E aí eu só posso dizer que Israel vive, e ele vive também por essa atitude abençoadora daqueles que amam o Deus de Israel e têm se proposto a obedecer a ordem dele: abençoarei aqueles que te abençoaram. Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé agora.